por favor, a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, o final do mesmo capítulo, e o início do capítulo de número 4. Versículo 16 e 17 do capítulo de número 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O versículo 1 do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Amado e querido Deus, abençoa-nos aqui, ó Pai, e fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Eu te peço, ó Senhor, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nesse texto encontramos uma forma pragmática e enfática que nos orienta o Espírito Santo para que preguemos a palavra. Prega é uma ordem. Prega, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Prega. Esta é a palavra que Deus nos dá a todos nós. Nós não necessitamos de um púlpito para pregar. Às vezes nós temos a ideia que para que venhamos a pregar, temos que estar pregando num púlpito. Em todos os lugares, em todo o tempo, quer, como diz aqui, seja oportuno, quer não seja oportuno, nós precisamos estar pregando a palavra. E nós não pregarmos o Evangelho é sermos insensíveis à maior necessidade que este mundo tem, que os homens têm, que é a necessidade de salvação. É a necessidade de conhecer verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mesmo nos diz, e Paulo nos fala em outra epístola, na epístola aos Romanos, Paulo nos diz, como eles crerão se não houver quem pregue? Como eles crerão se não houver quem pregue? E diz ainda o apóstolo, no mesmo texto em Romanos, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso nós devemos pregar. Nós devemos pregar em nossas casas, nós devemos pregar em nossos trabalhos, nós devemos pregar em nossos compromissos, no lazer, seja o que for que estivermos fazendo, nós devemos pregar em todo e qualquer momento.
como diz, mais uma vez eu afirmo aqui, o apóstolo Paulo nos diz, quer seja oportuno, quer não, prega. Prega. E ele ainda diz em Colossenses, que tudo o que fizermos, quer em palavras, quer em obras, façamos para a glória de Deus. Como pregamos? Pregamos por vezes com palavras, pregamos outras vezes com obras, com atitudes, com testemunho, com vida. Não é uma questão de eloquência, é uma questão de vida, de ter vida e de transmitir vida e de convidar para a vida. Portanto, o maior exemplo que nós temos quanto a isto é o Senhor Jesus Cristo. E se nós realmente desejamos pregar e pregar o Evangelho, devemos olhar para o supremo exemplo e aprender dele. Ele mesmo nos disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. E como aprendemos de Cristo? Aprendemos de Cristo caminhando com Cristo. Disse o Senhor a Pedro, vem e segue-me, e eu te farei ser pescador de homens. Quando nós seguimos a Jesus, Jesus nos faz ser o que nós precisamos ser, o que nós temos que ser. E é por isso que nós temos que tomá-lo como exemplo e seguir até mesmo o conselho do apóstolo Paulo, que diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. A maior imitação que eu quero fazer de Paulo é o que Paulo fazia, imitando a Cristo. E nós precisamos imitar a Cristo e compreender o que a palavra do Senhor nos diz a respeito de Cristo como um pregador. Diz-nos a palavra algo de muito interessante em relação a Jesus, que Jesus era manso e humilde. Ele era manso e humilde. E uma das definições de pregação é Deus falando a sua palavra por meio da personalidade de uma pessoa. Você pregará distintamente, porque você pregará conforme a sua personalidade. Deus te usará de uma forma única, pela personalidade única que você possui. Um Paulo não pregará como um Pedro não pregará como um João, porque cada um deles possui sua própria personalidade. E sobre a personalidade de Cristo, nós percebemos que ele era manso e humilde de coração. E a pergunta é, como um homem manso e humilde fala? Ele fala mansamente e humildemente. Talvez não seja exatamente a forma como nós imaginamos Jesus a pregar, mas Jesus pregava mansamente e humildemente. Ou seja, nada podia abalar a Cristo quando ele pregava.
Isso não quer dizer que Jesus, por ser manso e humilde, não poderia ser veemente ou mesmo enérgico ao pregar, mas ele nunca deixava de ser manso e humilde. Um dos exemplos que eu encontro isso nas Sagradas Escrituras é quando o Senhor, repreendendo aqueles que estavam no templo, fazendo o que não deveriam fazer, os vendilhões. Eu sempre gosto de chamar a atenção que vendilhão é diferente de vendedor. Pois o vendilhão é aquele que vende de uma forma não honesta. É aquele que, quando te vende leite, acrescenta água ao leite. Isso é um vendilhão que te passa a perna, que te engana, que se aproveita de você. Jesus se indignou contra os vendilhões, virou a mesa dos cambistas. O grande problema dos cambistas é que, como todo câmbio, havia ágio, e esse ágio muitas vezes era exorbitante. Jesus fez um azorrague, e com esse azorrague expulsou os animais, o gado que estava ali, aonde não deveria estar. Mas a Bíblia diz que Jesus tomou os pássaros, as gaiolas dos pássaros, e a colocou em um lugar. Ou seja, em momento nenhum Jesus perdeu o controle. Em momento nenhum Jesus deixou de ser manso e humilde, mesmo sendo enérgico. Isso é que me chama a atenção nesse texto que diz, veja bem, corrige, repreende, exorta. Se Paulo, inspirado pelo Espírito, estivesse parado aí, meus irmãos, eu não sei aonde pararíamos com as correções, com as repreensões e as exortações. Mas veja o que Paulo acrescenta: faça tudo isso com toda longanimidade. Longâmino. Faça isto no mesmo espírito e na mesma personalidade do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E eu vou dizer a você, ser manso e humilde em pregar a palavra, em entregar a palavra, não quer dizer que nós não tenhamos autoridade, porque Jesus e os seus discípulos reconheceram em Jesus isso: até o vento e o mar lhe obedecem. Lhe obedecem à palavra. E quando Jesus estava ali falando, obedecem à sua palavra, obedecem à sua mensagem, obedecem à sua ministração, à sua pregação. No entanto, ele era manso e humilde. Ele poderia repreender, ele poderia corrigir, ele poderia exortar com toda a mansidão, com toda a humildade, e nós igualmente devemos fazer tudo isso com toda a mansidão, com toda a humildade. Jesus, quando pregava, algo acontecia. Os próprios guardas, os guardas do templo, quando foram questionados pelos sacerdotes, que lhe perguntaram: este homem, a saber, Jesus, prega livremente todos os dias em nosso meio e vocês não o prendem. Por quê? A resposta deles foi: jamais vimos alguém falar assim. Por quê? A Bíblia diz que Jesus não pregava
como os escribas, como os fariseus, porque ele pregava como quem tinha autoridade. Nós, ao pregarmos, temos que pregar com autoridade. O próprio Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho dito. Prega a palavra. Quando você estiver fazendo suas compras, você precisa pregar a palavra. Quando você estiver visitando alguém, você precisa pregar a palavra. Quando você estiver cuidando de você mesmo, indo cortar o seu cabelo, ou indo à academia, ou caminhando pela rua, você precisa pregar a palavra. Todos nós somos porta-vozes do Senhor. Somos como embaixadores, aqueles que transmitem a mensagem de quem o enviou. Isso é o embaixador, ele é um representante, ele fala em nome de um governo, e nós falamos em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós falamos em nome do reino de Deus. Por isso nós devemos pregar a palavra, por isso nós devemos insistir em pregar a palavra, não apenas com palavras, mas acima de tudo, com atos. O apóstolo Paulo diz que ele mesmo, como que esmurrava o seu corpo, reduzindo-o ao pó, para que ele, tendo pregado, veja bem, para que ele, tendo pregado, não viesse a ser desqualificado. Nós precisamos pregar e não desqualificar o que nós pregamos. Isaías diz, e o apóstolo Paulo, em Romanos, reafirma o que Isaías diz. E é a grande pergunta que todos nós precisamos ter: quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço poderoso do Senhor? Quando se crê em nossa mensagem, segue-se uma revelação, a revelação do braço poderoso do Senhor. Veja que a Bíblia diz, de fato, eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando nós pregamos a palavra, Deus coopera conosco, coopera tocando nas vidas, coopera porque o Espírito Santo convence a cada vida, convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, assim, trabalha em cada vida, mas não apenas em convencer, mas também em confirmar. Não satisfeito em convencer, ele confirma o que ele já convenceu, confirma por meio de sinais. A quem foi revelado o braço poderoso do Senhor? Deus não só
falará aos nossos corações e imprimirá em nossas mentes a sua palavra, mas demonstrará em poder, para a glória do seu nome, que a sua palavra é verdadeira. A palavra do Senhor mesmo nos diz que o Evangelho chegou até vós por demonstração de poder. Demonstrar poder. De que forma? Confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Mas o pregador, a saber, Salomão, no livro de Eclesiastes, ainda acrescenta: escolhi as melhores palavras, com o propósito de ser ouvido. Nós devemos ser sábios, porque não basta falar, temos que saber o que falar. E não basta o que falar, também temos que saber como falar. Porque existe a maneira certa de se falar a coisa certa. Nós podemos estar falando o que é certo da forma errada. Por isso, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê, como diz a palavra, pois Ele vos dará a palavra quando fores falar. Não apenas o Senhor nos dará o que falar, mas nos dará como falar. E temos que escolher. E sabe, é uma das coisas que quando falamos, não temos esse cuidado. O cuidado de escolher as palavras. Isso não é uma questão apenas de falar bonito. Escolhi as melhores palavras, a fim de ser ouvido. Isso tem a ver com escolher. Você entende muito bem o que é saber escolher palavras. Volto a dizer, não é uma questão de beleza ou de retórica, é a palavra certa. A Bíblia diz que a palavra certa, no momento certo, a palavra do sábio, ela é como maçãs de ouro em salva de prata. Nós temos que ter, assim, uma palavra preciosa. Temos que saber escolher as palavras. A maior parte das pessoas não tem cuidado ao escolher a palavra. Quantas vezes eu e você já não nos arrependemos porque não escolhemos bem as palavras que deveríamos falar? Quantas vezes nós já não falamos o que não deveríamos falar e depois nos arrependemos, dizendo, eu não escolhi direito as palavras, eu não falei corretamente as palavras. Meus amados irmãos, quando Salomão diz isso, escolhi as melhores palavras, ele está dizendo que ele falou de uma forma que alcançasse aquele que o ouve, que não causasse uma rejeição. A Bíblia mesmo nos diz, e nos diz em uma das parábolas de Jesus, sobre a grande festa, quando os convidados deram desculpas para não ir, e o Senhor disse em um determinado momento, saiam pelas ruas e obriguem a entrar. Essa palavra, obriguem, quando você vai à forma grega da palavra, significa argumentem de uma forma irrefutável com essas pessoas. Argumentem de um jeito
que eles não possam como dizer não. Quando eu vejo um homem como Billy Graham, ou como outros grandes evangelistas que eu admiro extremamente, o ministério de evangelista, eles falam de uma maneira que, por vezes, eu digo, é impossível recusar. Vão e obriguem a entrar, para que a minha casa se encha. É a minha oração ao Senhor, que nós escolhamos as melhores palavras, para que possamos ser ouvidos. Hoje eu vejo, às vezes, uma falta de sabedoria. A Bíblia diz, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, também para os que são de dentro, certamente. Mas portai-vos com sabedoria para os que são de fora. A igreja precisa saber falar de uma maneira que aqueles que são de fora possam entender e possam atender, escolhendo as melhores palavras, sabendo escolher palavras. Devemos saber falar uns com os outros, devemos saber falar com os conhecidos e com os desconhecidos, devemos estar dominando bem a palavra de Deus para que falemos de fato a palavra de Deus, como o Senhor Jesus mesmo nos disse, e nós devemos fazer igual. As palavras que vos tenho dito não são minhas, mas daquele que me enviou. Se somos embaixadores, e somos, as palavras que nós temos que dizer não podem ser nossas, tem que ser daquele que nos enviou. Nós temos que falar a palavra de Cristo para o mundo. Por isso, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amado e querido Deus, nós nos entregamos em tuas mãos. Ensina-nos, ó Senhor, a pregar com a vida. Ensina-nos, ó Senhor, a pregar com palavras. Ensina-nos, ó Senhor, a falar da tua parte, como disse Paulo, o que eu vos entreguei, primeiramente eu recebi. Senhor, que nós possamos entregar o que temos ouvido do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua glória e pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Pai.